Jesus, amém e amém, glória a Deus, queridos, glória a Deus, que tempo incrível na presença do Pai. Para você que entrou aí depois da abertura, eu quero desejar uma boa noite para você, que a paz de Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós vamos iniciar aqui a ministração das Escrituras, da Palavra de Deus, e eu quero te dizer uma coisa muito importante, preste atenção, porque nós vamos construir um pensamento bíblico para que nós possamos andar mais profundamente na presença de Deus, para que nós possamos andar como Jesus veio estabelecer nesse mundo, que nós possamos viver com uma mente renovada. O tema dessa noite é vivendo com a mente renovada, para que nós possamos acessar o reino de Deus, para que nós possamos viver assim na terra como no céu, para que nós possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos renovar a nossa mente. Então, partindo disso, eu quero te pedir, esteja junto agora, preste atenção, você que está aí num ambiente onde você pode se distrair, pega o seu fone de ouvido, coloca o seu fone de ouvido, nós vamos passar esses momentos aqui compartilhando as Escrituras, e eu tenho certeza que você vai ser edificado, construído, a cada momento que você passa nessa quinta-feira, no domingo, tudo é sobre uma construção do caráter de Cristo em nós. Não é sobre você passar tempos e se sentir bem, não. É mais do que isso, é a construção do caráter de Cristo que está sendo gerado em nós. Jesus, Ele está vivo em nós. Chegou o momento em que nós não podemos mais chamar Jesus para resolver as situações. O Cristo vivo que está em nós, Ele vive e quer fazer através de nós. É sobre essa verdade que nós temos que viver. Então, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, vai aparecer aqui na tela, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Vamos lá. E diz assim a palavra de Deus. Diz assim, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta aos coríntios aqui. E aí existe uma afirmação. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é uma afirmação. Olha só, nós, tem uma vírgula aqui, porém, tem uma outra vírgula, temos a mente de Cristo. Então eu quero te dizer uma coisa, comece nessa noite repetindo, você que está aí na sua casa, você que está aí no chat, diga, eu tenho a mente de Cristo, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Então nós temos a mente de Cristo. Diga com você mesmo aí, pessoalmente, com seus lábios. Diga assim, olha, eu tenho a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo vai nos levar a viver como Cristo. Amém? Eu quero orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Uma noite onde nós podemos juntos nos reunirmos para falar do livro mais lido na face dessa terra. Do livro vivo. Do livro aonde nós podemos estar diante do autor. O autor é o Senhor, é Jesus que está vivo. Este é o único livro aonde nós podemos ler diante do autor. Este é o único livro aonde nós podemos mergulhar nele e sermos transformados. Por isso nessa noite nós queremos somente ouvir aquele que é a palavra viva, Jesus Cristo. Nós queremos ouvir o Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo, repita comigo, você que está aí, diga assim, Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Espírito Santo, aumenta mais a minha capacidade de te ouvir. Diga assim, Espírito Santo, eu quero ir mais fundo nessa noite. Diga, Espírito Santo, me revela Jesus e forma em mim o caráter de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, queridos. Eu gostaria de iniciar esse sermão nessa noite, falar sobre uma mente renovada, como viver, vivendo com uma mente renovada, com certeza vai fazer diferença na minha e na sua vida. Por isso eu te peço que você preste atenção em cada detalhe que nós vamos construir aqui, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai transformar algo no seu coração, na sua vida, e a materialização do reino vai vir sobre você. Alguns dias atrás, eu fui fazer uma viagem com a minha família, de férias,
eu fui para Florianópolis, e eu lembro que eu tive uma experiência e o Espírito Santo deixou muito claro para que eu ministrasse essa palavra, porque ele falou algo para mim que foi muito transformador. Então eu lembro que como alguns sabem que estão aí online, eu tenho uma empresa de ar-condicionado, algumas pessoas sabem disso, pessoas que são mais próximas, e eu lembro que eu tinha ido para um lugar sim, mas eu estava trabalhando nessas meias férias que eu tinha tirado. E aí, nesse lugar que eu fui, era um lugar específico onde tinha realmente um escritório próximo ali da região da piscina, os meus filhos estavam brincando e eu estava trabalhando normalmente. E aí, eu lembro que trabalhar com ar-condicionado é totalmente dependente, vamos dizer assim, do clima, na verdade. E eu me lembro que eu estava lá trabalhando, e eu estava num ambiente onde estava muito sol, estava uns 30 graus, aquele ambiente onde você tem um sol para cada um, muito calor. E naquele dia, naquela semana, eu lembro que eu fiz as minhas maiores vendas. Eu lembro que eu fiz vendas surpreendentes, que eu falei assim, uou, Deus, que incrível isso. Mesmo eu não estando em São Paulo, eu estava vendendo muito. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo me chamou uma atenção para uma coisa interessante, que um dos meus funcionários que estavam no escritório, na verdade trabalhando em São Paulo, e em São Paulo estava uma semana muito chuvosa, uma semana onde não havia perspectiva de negócio para o ramo de ar-condicionado, porque realmente estava dias frios, dias chuvosos, aquela semana que vem no meio do calor que você não sabe explicar, sabe? Aquelas coisas que você não sabe explicar. E aí eu me lembro que ela me ligou na sexta-feira, essa minha funcionária, e disse uma coisa interessante para mim. Ela disse, Sandro, essa semana não foi boa. Essa semana eu não consegui fazer quase venda nenhuma. E aí o Espírito Santo me chamou a atenção para um detalhe. Que nessa mesma semana eu consegui fazer minhas melhores vendas e além disso eu consegui ainda encher uma próxima agenda da empresa com os trabalhos que eu tinha feito vendas naquela semana. E olha que interessante, eu, Sandro, estava dentro de um contexto onde estava muito calor e eu não estava dentro do contexto onde essa pessoa estava, em dias frios. Então eu estava num outro lugar, mas ao mesmo tempo, por causa dessa realidade de calor, eu estava fazendo minhas melhores vendas. Por quê? Porque estava calor. E eu estava totalmente empolgado para fazer essas melhores vendas. Estão entendendo? Agora, essa pessoa que estava em São Paulo, ela não teve muito sucesso. Não foi muito bom para ela. Mas por que isso? Porque ela estava considerando também, porque é a mesma empresa, o mesmo negócio, ela estava considerando os dias e a semana que ela estava passando. Então, é sobre isso que eu quero dizer. Essa é a introdução que eu quero trazer para nós. E eu quero iniciar dizendo uma frase-chave para mim e para você. Você sempre irá, todos nós, sempre iremos refletir a natureza do mundo que nós estamos mais cientes. Já parou para pensar nisso? Nós sempre vamos refletir a natureza do mundo que nós estamos mais cientes, mais conscientes. Ou seja, se nós estivermos focados naquilo que é eterno e não nas transitoriedades desse mundo, nós vamos viver sobre a perspectiva daquilo que é eterno. Está entendendo? Então, quando nós paramos e começamos a considerar mais os problemas dessa vida do que o solucionador de problemas, mais os dias maus do que aquele que veio para trazer toda a realidade do céu na terra, nós podemos viver os nossos dias dentro de uma perspectiva do dia mau. Por isso que Paulo ele vai dizer uma coisa interessante em Romanos 12:2. Ele diz assim, olha, não vos conformeis com este século. Ou seja, o que é não nos conformar com este século? E aqui eu quero deixar uma prévia para que a gente possa entender. Quando você liga a sua televisão hoje,
sabe o que você vai ver? Más notícias dizendo que amanhã provavelmente você não tem trabalho, que amanhã provavelmente você não tem provisão, que amanhã provavelmente você pode ficar doente de Covid, que amanhã provavelmente você pode ter inúmeros problemas, porque essas más notícias vão impregnando nas pessoas e as pessoas estão vivendo de uma forma triste, abatidas, angustiadas, inseguras, mas existe uma verdade sobre nós, e essa verdade é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e essa verdade é que existe provisão, existe graça, existe amor, e se nós nos focarmos para essa realidade, nós vamos viver sobre essa perspectiva. Se nós olharmos para aquilo que é eterno e não para as transitoriedades, porque o texto bíblico de Paulo que eu citei, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, ó, não vos conformeis com este século, ou seja, você assiste a televisão, você olha os jornais e as más notícias vêm, e pessoas que estão ao seu redor vêm com más notícias, e pessoas com que você convive muitas das vezes no ambiente de trabalho que não professam a mesma fé, elas estão desanimadas, abatidas, angustiadas. E se você se deixar e se conformar com essa realidade, você não vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Paulo vai dizer, não vos conformeis com este século, mas renovai-vos a vossa mente para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus grave isso, a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Sabe, muitas pessoas têm pregado um evangelho onde a vontade de Deus é punição, a vontade de Deus é maltratar os seus filhos, e a vontade de Deus é que eu quero saber o que Deus pensa a meu respeito. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabia que constantemente, quando eu coloco uma caixa de perguntas nas minhas redes sociais, a maioria das pessoas, elas vêm perguntando a seguinte pergunta para mim. Elas falam assim, ó, eu gostaria de saber o que Deus pensa ao meu respeito. Quando eu coloco essa caixa de pergunta aberta, eu digo assim, você gostaria de saber também o que Deus pensa ao seu respeito? Existe um acúmulo de pessoas, porque as pessoas elas estão carentes e sedentas de saber o que Deus pensa ao respeito dela. E eu quero te dizer uma coisa, o que Deus pensa ao seu respeito e ao meu respeito é que Ele nos ama como filhos amados. Nós somos vistos como filhos amados em quem Ele tem prazer. E você que ainda pode não professar uma fé cristã, eu quero te dizer uma coisa, Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça nessa vida, mas tenha a vida eterna. Então esse é o pensamento de Deus sobre nós. E em Filipenses 4, 8 e 9, voltando aqui para esse momento, em Filipenses 4, 8 e 9, a palavra de Deus diz uma coisa interessante. Ela diz o seguinte, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se há algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Está entendendo? Então, quando nós estamos mais conscientes do mundo de Deus e da verdade de Deus sobre nós, nós vamos começar a pensar o que Romanos 4, 8 e 9 diz. Nós vamos começar a olhar para as verdades bíblicas. Sabe, eu não estou falando nessa noite de pensamentos positivos, porque pensamentos positivos, eles são bons, mas pensamentos bíblicos, eles trazem uma realidade de céu na terra para nós. Pensamentos bíblicos, eles trazem o reino de Deus e a sua justiça para dentro da nossa realidade, para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias. Então, é sobre isso. Então, mas voltando agora para o texto bíblico, que nós lemos lá em 1 Coríntios 2,16, eu quero fomentar algumas coisas aqui e fundamentar algumas coisas que são importantes. Vamos lá. Diz o seguinte, 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
E aqui eu quero trazer uma menção de uma coisa importante para nós. Na verdade, esse texto ele estava baseado na cultura judaica daquela época. E o que é a mente de Cristo? Nós precisamos entender isso. A mente de Cristo, de acordo com esse contexto, os judeus, e é esse contexto que está inserido aqui, eles acreditavam que a vida cristã, ela flui a partir de um todo. Ou seja, ela flui independente do lugar onde você está, você pode manifestar o reino de Deus. Independente do lugar onde você está, o que você está fazendo, Deus está com você. Então os judeus, eles acreditam que se eles estão trabalhando e de repente eles ouvem o Espírito Santo dizer para orar por uma pessoa por cura, eles não perdem oportunidades. Então eles vão orar por cura. Está entendendo? Então a mentalidade cristã e a mente de Cristo nesse contexto é saber que nós vivemos uma vida para Ele, nele. É exatamente aquilo que diz, porque dele, por Ele e para Ele. A nossa origem está nele, nós vivemos através dele e o nosso destino eterno está nele. Está entendendo? Então, o que esse texto está dizendo... E esse tipo de mente de Cristo é que Cristo Jesus está vivo em nós e tudo que nós fazemos, Ele está conosco. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos cooperadores de Cristo, cooperadores na obra de Deus, cooperadores com Cristo. Por isso que Jesus, Ele nos fez filhos de Deus. O unigênito que se tornou primogênito nos fez filhos amados de Deus. Tem um livro, inclusive, de Derek Prince, um grande reformador, que ele diz o seguinte, que ele começou a praticar esse pensamento de que não existe diferenciação de ambiente, de atitudes e de tarefas que nós estamos fazendo, e ele começou a entender a mente de Cristo nesse sentido, e ele diz assim, que quando ele estava na cozinha lavando louça, ele sentia a presença do Espírito Santo. Quando ele estava trabalhando numa reunião de negócios, ele recebia feedbacks do Espírito Santo. E quando ele estava numa negociação, ele recebia direcionamentos do Espírito Santo. E quando ele estava numa reunião, muitas das vezes, para um fechamento de um contrato, ele recebia direcionamento do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Isso é a verdadeira mentalidade renovada. Isso é a mente de Cristo. Isso é uma cultura de reino. Onde você for, o reino de Deus vai ser estabelecido. Você sabia disso? Aonde você chegar, prosperidade do reino de Deus alcança os ambientes. Aonde você colocar as suas mãos, prospera. Aonde você chegar, pode haver cura. E agora, existe uma coisa aqui que eu quero deixar muito claro para nós. Olha só. Se nós chegamos num ambiente onde tem uma pessoa com enfermidade, para pensar comigo aqui, ó. E eu digo assim, se Jesus quiser, Ele vai curar essa pessoa. Mas se eu não orar por ela, eu estou jogando a responsabilidade para Jesus. Você está entendendo? Por quê? Porque nós temos que parar de apresentar, de querer apresentar o Cristo e entender que nós somos o Cristo vivo andando na terra. Nós somos essa realidade de manifestação de céu na terra. Portanto, quando você chega em um ambiente onde é um ambiente opresso, onde existe problemas, eu quero te dizer uma coisa, a visão de Deus para você nesse momento é que você seja um solucionador de problemas. É que você traga a realidade do céu para a terra. É que você avance com verdades e soluções e insights do Espírito Santo que pode transformar pessoas. Mas nós temos ao mesmo tempo também um outro paralelo, a mentalidade grega, que é esse tipo de mentalidade que é fomentado no Brasil e em várias outras culturas, de que Deus, Ele está no segundo andar. Então assim, é mais ou menos assim, ó, eu vou te explicar e pode ser que a gente se identifique com isso. Apesar que nessa igreja não vai, mas eu acredito que eu vou me identificar com isso também, porque nós estamos no processo de transformação. Então é mais ou menos assim, eu vou trabalhar e ali eu estou numa reunião de negócios, então ali eu preciso fazer o meu melhor, porque eu preciso me esforçar, porque eu estou sozinho. Entende? Isso é a mentalidade grega. A mentalidade grega é, eu estou no escritório da minha empresa e nesse momento eu tenho que focar no trabalho. Mas eu não posso estar desatento porque esse momento Deus não vai falar comigo. Esse momento eu não vou receber nada do Espírito Santo. Esse momento
eu estou fazendo a minha parte, Deus está lá no segundo andar descansando. E nesse momento Deus não vai falar comigo. Porque Deus só fala comigo quando eu estou no secreto, ou porque Deus só fala comigo quando eu estou ouvindo um culto, ou porque Deus só fala comigo quando eu estou num TSD, ou quando eu estou lendo a Bíblia. Não, não. Essa mentalidade nós precisamos tirar de nós. Esse tipo de pensamento... Não é que nós não vamos focar naquilo que nós temos que fazer. Não estou dizendo isso. Mas nós precisamos abrir espaço para o Espírito Santo falar conosco enquanto nós estamos fazendo as outras coisas. Você está entendendo? Então, nós percebemos isso muito nítido em Jesus como o nosso modelo perfeito. Certa vez, Jesus está andando numa grande multidão e, de repente, Jesus diz, alguém me tocou. Eu senti que alguém me tocou. E ele diz isso para os discípulos vão dizer, Jesus, nós estamos andando numa multidão, e como que o Senhor diz que alguém te tocou? Com certeza alguém te tocou, mas Jesus diz, saiu virtude de mim. Sabe por quê? Porque mesmo Jesus andando numa multidão, mesmo Jesus pregando verdades, eu quero te dizer uma coisa, Jesus estava ligado no mover do Espírito Santo, e é sobre isso que eu quero dizer nessa noite. Nós precisamos estar ligados no mover do Espírito Santo, porque eu quero te dizer uma coisa, em cada passo que você der, em cada decisão que você tomar, tudo está sendo colaborado, tudo está sendo construído para que você possa ser a manifestação do reino de Deus na terra, entende? Você consegue entender essa verdade? Então, chega de nós ficarmos separando. Essa noite é uma noite de nós começarmos a andar com uma mente renovada, para que nós possamos começar a viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Começar a viver realidades onde não existe possibilidades de que essas realidades sejam manifestas. É sobre isso. Sabe por quê? Porque o óbvio o homem pode fazer, mas o impossível, ele depende da realização de uma invasão sobrenatural na terra para nos levar a manifestar o reino de Deus. Mas a pergunta aqui é, como, se eu tenho a mente de Cristo, como eu faço para viver nesse mundo de Deus e realmente ser como Jesus? Como eu faço isso na vida prática? E aqui eu quero deixar algumas chaves e passos práticos para que a gente possa avançar e viver isso. Olha só, vamos parar para pensar aqui todos juntos, e eu quero trazer e construir algumas coisas aqui para que fique claro para nós. A Bíblia diz que quando estava lá no início Adão e Eva, eles estavam num lugar onde havia o reino de Deus e o domínio de Deus, certo? Quantos entendem isso? A Bíblia diz que toda tarde Deus vinha se relacionar com Adão e Eva. E a Bíblia diz que quando a serpente, aquele que mente sobre a vontade de Deus e sobre a realidade de Deus, ela seduz Eva e Eva cai em pecado, e ali, quando ela cai no pecado, o pecado entra na humanidade, nós percebemos a primeira negativa do diabo com a humanidade. Por quê? Porque Deus tinha dado uma ordem para o homem. Olha, vocês podem viver livremente, vocês vão construir um mundo a partir desta cultura. Porque o direcionamento e a criação era para ser construída a partir daquilo. Então, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre todas as coisas. Sempre esse foi o plano de Deus. Mas como o homem, ele é enganado por uma verdade, por uma mentira do diabo, por uma sedução da serpente. Então percebe, quando o diabo chega em Eva, ele diz assim, olha, na verdade, não é isso que ele disse. Na verdade, se vocês comerem e ele não quer que vocês comam, é porque se vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Então essa é bem da verdade. Então você percebe que o diabo, ele sempre quer distorcer aquilo que Deus fala. E aí, a gente percebe que ali no início, por meio de um homem entrou o pecado no mundo, mas por meio de um homem entrou a salvação no mundo. O primeiro Adão errou e pecou, e o pecado, ele exerceu domínio no mundo, mas o segundo Adão, ele venceu, e ele trouxe salvação e o domínio de Deus novamente para o mundo. Então,
A gente precisa isso precisa estar claro para nós. Então, quando nós vamos decorrer a história bíblica, nós vemos muitas desgraças, nós vemos muita miséria, nós vemos muitas doenças, nós vemos um mundo em caos. Nós vemos um mundo onde pessoas tentavam buscar a Deus e de repente elas se voltavam para a idolatria e de repente elas voltavam para o pecado. E sempre foi essa luta da humanidade, porque o pecado ele é como um câncer. E eu quero abrir um parênteses aqui dizendo o seguinte: nunca dê liberdade e legalidade para o pecado, porque uma legalidade para o pecado pode destruir sua vida. Então, nós sabemos que esse era o contexto do mundo. Mas agora, na nova aliança, Jesus se manifesta no mundo. E após 400 anos de um silêncio profético, onde Deus não falava mais com a humanidade, de repente aparece o Messias, o prometido de Deus, a salvação para a humanidade. E ele vem pregando uma mensagem: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E você percebe que Jesus, ele está falando sobre arrependimento, mas ele não fala sobre um arrependimento livre. Ele fala arrependei-vos, e ele atela o arrependimento porque o reino de Deus é chegado. Percebe que Jesus, ele está entrando num mundo de caos, ele está entrando num mundo órfão, revelando um pai de amor e trazendo a cultura do céu para a terra. Então quando ele diz assim, olha, mudem a maneira de pensar, porque antes vocês não viam solução, vocês eram desesperançosos, a doença acabava com a vida de vocês, vocês viviam uma miséria, mas eu quero dizer uma coisa: mudem a maneira de pensar e comece a considerar isso, porque o reino de Deus é chegado. Então, para que a gente possa entender, Jesus, ele entrou num mundo podre e transformou o mundo. É isso. O puro se misturou com o impuro e purificou todas as coisas. Mas olha só, quando nós falamos de reino de Deus, e isso tem que ficar claro para nós, o que é o reino de Deus? É o domínio de Deus. Aonde Deus domina, eu quero fazer perguntas chaves para vocês. Aonde Deus domina, existe miséria. Aonde Deus domina, existe falta de paz. Aonde Deus domina, existe doenças, desastres, existe vícios. Não! Aonde Deus domina, existe paz e alegria no espírito. Aonde Deus domina, existe bondade. Aonde Deus domina, existe restauração, existe cura, existe libertação, existe melhora de vida, existe uma vida nova. Porque Jesus, ele é o próprio anúncio de uma nova vida na terra. Então, o que nós precisamos entender com isso? Que o mundo sim jaz o maligno, e quando nós olhamos para o mundo, nós vemos sim, o que nós vemos? Nós vemos desgraça, nós ligamos os jornais, e sabe o que vai aparecer nos jornais? Um balde de sangue jogado, que é cada situação que nós vemos. Hoje mesmo eu estava vendo uma mulher que foi questionada, uma médica, porque ela estava sem máscara dentro do consultório atendendo um paciente, e ela não gostou disso, e ela se irritou e foi para cima para poder agredir a paciente. Olha isso. Esse é o mundo que nós estamos, esta é a realidade desse mundo, mas nós precisamos entender que viver com uma mentalidade renovada é, sim, aonde nós chegarmos, proferirmos palavras que possam transformar pessoas. Pare, você não pode ficar sendo levado e movido pelas más notícias desse mundo, porque por mais que você tenha a mente de Cristo, ela pode não funcionar em você, porque você não fomenta a verdade do reino, você fomenta os dias maus, você fomenta aquilo que não é a vontade de Deus, então você não está mais fomentando a mente de Cristo. Você está entendendo? Se nós fomentarmos e acreditarmos na mentira do diabo, que esse mundo mostra, que a mídia mostra, nós damos poder para o mentiroso. Quando você acredita na mentira do mentiroso, você dá poder para o mentiroso. Mas quando você mergulha nas Escrituras, quando você diz, Espírito Santo, eu sei que existe uma vida em Cristo Jesus, que é essa vida que ele veio anunciar, dizendo,
Mudem a maneira de pensar. Pare de fomentar que vocês não valem nada, de que vocês não podem nada, mas comigo vocês podem todas as coisas. Porque eu vim e eu sou o anúncio das boas novas. Sabe, queridos, o evangelho, ele não é más notícias. O evangelho, ele não é você fomentar más notícias. Eu conheço muitas pessoas que estão vivendo uma vida cristã, que ele vive dizendo, mas eu quero morrer para mim mesmo. Sim, mas morrer para nós mesmos é morrer para essa cultura de mundo. Não é você se isolar do mundo, não trabalhar, não alcançar os melhores lugares que Deus tem para você, porque é isso que Deus tem para você. O mundo está sendo dominado pelos ímpios. O mundo está sendo dominado pelos filhos do maligno, enquanto os filhos de Deus, que têm o domínio maior, a verdade do céu que vem para a terra, nós estamos contentes com aquilo que o mundo está nos oferecendo. Não, mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa: existe uma vida em abundância, existe uma verdade de Deus. Sabe, você pode estar passando semanas, dias, anos e dizendo muitas das vezes que você dorme com o coração apertado. O Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas que não crê que pode se dar bem amanhã. Eu quero te dizer, porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Eu quero te dizer, porque Ele vive, você tem vida eterna amanhã. O perfeito amor lança fora todo medo, ele expulsa, não coabita. O perfeito amor, ele não coabita com medo. Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos a garantia de vida eterna. Ah, Sandro, mas eu pequei e eu falhei. Para pecados existe também perdoador de pecados. Então vá em frente, fomente a verdade, mergulhe nas escrituras, leia as verdades bíblicas, declare, profira, traga o céu para a terra, porque a nossa missão é sim, morar, o nosso destino sim é morar no céu, mas a nossa missão é puxar o céu para a terra e trazer a realidade de Deus para a nossa vida, amém, queridos? Eu quero te dizer uma coisa, o evangelho não é um bom conselho. O evangelho não é um bom conselho. Um bom conselho nós conseguimos nas redes sociais. Nós conseguimos pessoas que pensam positivo. Um bom conselho nós conseguimos numa roda de escarnecedor. O evangelho é uma boa nova. E a boa nova é que Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para que você pudesse acessar o reino de Deus e viver uma vida como se vivia no Éden. Você dominar sobre as coisas, você reinar aonde você está inserido, você aonde chegar, você é o Cristo vivo. A paz que excede todo o entendimento invade o lugar, transforma casas, transforma famílias. É sobre isso, queridos. Essa é a verdade do evangelho, sabe? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, daqui da nossa igreja local, e eu vejo uma mentalidade mística nas pessoas, muitas das vezes. E ele disse assim: Sandro, eu gostaria de ter um carro e eu estou orando para o Espírito Santo me dar um carro. Mas ele sabe que esse carro é para a obra dele. Eu falei: meu querido, para com isso. Para com isso, você quer um carro para você, e não há problema em você querer um carro para você, porque Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Para de ficar barganhando com Deus, para de ficar dizendo essas coisas, porque isso não é verdade. A verdade, e eu quero trazer a verdade para você, é que Deus ama te dar um carro para que você possa levar a sua família para a igreja, para que você possa se deslocar melhor, porque Ele quer você tendo uma vida confortável, meu amado. E ele olhou para mim e disse: eu nunca pensei por esse lado. Sabe por quê? Porque nós estamos muitas das vezes ouvindo a voz do mentiroso e dando poder ao mentiroso, ouvindo mentiras do diabo, e ficamos assim: Deus, mas eu só quero isso para poder investir na sua obra, no seu reino. Sabe, Deus, eu quero ter uma vida financeira boa porque eu sou generoso, então eu quero ter acesso às riquezas. Querido, Deus ama a sua prosperidade, Ele quer te dar uma vida boa, porque você é um filho amado em quem Ele tem prazer. Então comece a abrir o coração para Deus e falar as verdades e se aprofundar no caráter de Deus, no caráter de Cristo, porque existe sim uma vida em Cristo que você vai viver de uma forma abundante. Amém? Vocês estão entendendo? E para fechar aqui, eu quero finalizar com esse versículo. Romanos 14:17. Romanos 14:17. Eu acho que
A produção vai colocar aí na tela, Romanos 14:17, diz o seguinte, olha só, presta atenção. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. A gente sabe que Paulo estava falando num contexto de comer ou não comer, de coisas externas, de coisas de condenações. Mas uma coisa Paulo está dizendo aqui, o reino de Deus, ele não se baseia no modelo de sociedade dessa terra. Sabe, quando você fala de reino de Deus, a definição do reino de Deus é: não compare o reino de Deus com os reinos dessa terra. Porque o reino de Deus, ele está muito além do reino dessa terra. Sabe por quê? Porque Deus é bom o tempo todo. Reis, eles são bons e maus, mas Deus é bom o tempo todo. Então Deus tem vida e vida em abundância para você o tempo todo. Então Paulo está dizendo assim que o reino de Deus, ele não começa nessa terra. Tanto que a Bíblia diz que o reino de Deus, e também diz o reino dos céus. Você percebe que não é um reino nos céus, embora ele existe nos céus, mas é um reino dos céus que está vindo para a terra, trazendo a realidade de Deus. Entende? Então Paulo está falando algumas coisas, que não é um reino que parte do natural e vai para o sobrenatural. Não é sobre isso. O reino de Deus, ele é paz, justiça, paz e alegria no Espírito. Sabe, as Escrituras não dependem de um modelo de sociedade para você ser abençoado. Não. Mesmo que o governo esteja em corrupção, mesmo que o mundo esteja um caos, existe vitória e vida e abundância para você. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o reino de Deus é uma invasão de céu para terra. Tudo que Jesus fala nunca é de uma perspectiva de terra para céu, mas sempre de uma perspectiva de céu para terra. Ele está implantando a cultura do céu na terra. Então, o problema é, queridos, para finalizar aqui, é que muitas das vezes nós estamos funcionando invertidos. Sabe o que é funcionar invertido? É que nem aquele flash reverso do Flash, é brincadeira. Ele faz tudo ao contrário. O outro é bom e o outro é ruim. Funcionar invertido no reino é nós depositarmos a nossa confiança na terra. Nós depositarmos a nossa confiança esperando que Deus vai nos abençoar, porque o governo está sendo abençoado. Existe sim uma hora de acontecer as coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa, independente, Deus vai te abençoar porque você é um filho amado em quem Ele tem prazer. Mas você precisa estar consciente disso, porque um dia eu estava correndo, num dos meus dias onde eu corro na rua, e o Espírito Santo me parou, eu estava correndo e de repente ele me parou e disse: Sandro, preciso te falar uma coisa, cara. Eu falei: o que, Espírito Santo? Ele disse assim para mim: Sandro, se você passar a vida, se você considerar Deus somente como um Senhor, você vai passar a vida inteira sem desfrutar das bênçãos de um Pai de amor. Já parou para pensar nisso, queridos? E é sobre isso. Mas, quando ele está dizendo aqui nesse versículo, ele diz que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, porque ele não parte das coisas da terra, mas ele é justiça. Ou seja, o que é justiça? É o estado aceitável diante de Deus. Ou seja, nós somos aceitos diante de Deus por causa de Jesus. Então nós precisamos entender isso. Nós estamos no reino de Deus. Quem domina sobre nós é Deus. Mas se nós estivermos debaixo do domínio de Deus, considerando mais o domínio do inimigo, olhando mais para a grama do vizinho, contando mais as bênçãos dos nossos irmãos, ou invejando os ímpios, eu quero te dizer, você está perdendo tudo aquilo que Deus está te dando. Isso é favor imerecido, é graça. O reino de Deus, ele também é paz. O que é paz? E aqui é uma chave também. Sabe, a paz, ela é o oposto da destruição. A paz, ela é o oposto da conturbação. Ela é o oposto da perturbação. A paz, ela é um estado de espírito calmo. Não é o Deus da guerra que esmagará Satanás, mas é o Deus de paz que esmagará Satanás, porque a paz, ela pertence ao reino. Então, você precisa viver nessa realidade. O reino de Deus é paz. O reino de Deus e essa paz que ele está dizendo também é prosperidade, também é vida, também é cura.
Mas ele diz também que o reino de Deus é alegria. E sabe o que isso quer dizer? É que você, a vontade de Deus para mim e para você, é que você possa ter uma vida cristã prazerosa, não sacrificial, não se querendo se matar, não é isso. Mas você precisa entender que você pode ter prazer em Cristo Jesus, você ter uma vida prazerosa e trazer prazer para as pessoas e mostrar este amor de Deus para as pessoas. Então eu quero fechar nessa noite e eu quero te convidar para que nós possamos orar. Feche seus olhos aí onde você se encontra e nós vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai. Uma noite onde o Senhor está aqui. E aonde Jesus está, milagres acontecem. Quando Jesus se manifesta, curas acontecem. Situações são revertidas. Coisas sobrenaturais acontecem. Quando Jesus está... Quando nós olhávamos para a nova aliança, a manifestação dele no Evangelho, nós nunca vemos Jesus não curando pessoas, ele sempre curou pessoas. Nós nunca vemos Jesus desprezando pessoas, ele sempre amou pessoas. Nós nunca vemos Jesus deixando as pessoas na mesma situação, não. Ele é bom o tempo todo. É sobre isso o Evangelho, é sobre isso que nós temos que levar em consideração. A nossa esperança precisa estar no Cristo verdadeiro. A nossa esperança precisa estar naquele que veio para dar esperança. A nossa salvação e a nossa vida diária precisa estar naquele que é digno da nossa vida diária. Pai, eu te peço em nome de Jesus, eu sei que isso não acontece do dia para a noite, mas nós precisamos de uma mente renovada, Pai. Nós precisamos abrir os nossos olhos para estas realidades do reino e começarmos a fomentar isso todos os dias. Pai, eu oro para que palavras que tenham saído da nossa boca, dizendo, não, é isso mesmo, Deus não quer me abençoar, ou é isso mesmo, Deus, Ele nem está olhando para mim, Ele não está preocupado com a minha situação. Pai, isso é dar poder ao mentiroso. Isso é acreditar na mentira, e quando nós acreditamos na mentira, nós fortalecemos o mentiroso. Mas essa noite eu quero declarar graça e verdade sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Você que deseja receber graça e verdade, levante suas mãos aí onde você se encontra, diga, eu quero receber graça e verdade. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos um fogo de Deus sobre o coração deles, para mergulhar nas verdades da sua palavra, para mergulhar em ti, para mergulhar no seu caráter, no tempo com o Senhor, até que eles possam pensar assim na terra como no céu, Pai. Pai, em nome de Jesus, quantos estão presos, dizendo que o Senhor não perdoa pecados, ou dizendo que o Senhor está magoado com eles, e muitos têm acreditado na mentira do mentiroso, mas eu quero te dizer, que toda mentira caia por terra em nome de Jesus, e eu declaro vida sobre você, verdade de Deus sobre você, realidades celestiais sendo liberadas sobre você. Eu profetizo que você viverá os melhores dias da sua vida, porque Jesus está com você. Você é uma pessoa bem-sucedida em tudo que você faz. Pai, eu declaro famílias completamente estruturadas, Pai. Famílias poderosas no reino de Deus. Famílias aonde fomente a verdade do reino. Famílias com cultura do céu na terra. Pai, famílias que quando viajam em férias, Senhor, elas manifestam o reino. Famílias onde chegam, o reino de Deus é estabelecido, Pai. Pai, isso não é sobre nós, mas é sobre Jesus, Pai. Pai, nós queremos amar Jesus e viver todos os dias com Jesus. Não é sobre nós participarmos do culto de quinta, Pai. Como eu citei no começo, não é sobre nós virmos no culto de domingo. Não é sobre nós fazermos isso achando que isso é só isso, o reino de Deus. Não, Pai, é mais do que isso, Pai. Não é só isso, é mais do que isso, Pai. Pai, não é sobre somente vir no culto para se sentir bem, é vir no culto com o coração queimando, porque o caráter de Cristo está sendo construído em nós, porque nós estamos ouvindo a voz de Deus, enquanto nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos adorando e celebrando aquele que vive para sempre, e Ele passeia no meio da igreja. É sobre essa verdade que nós temos que viver todos os dias, Pai.
A minha oração é isso, Pai, em nome de Jesus nessa noite, Pai. Que venha o seu reino e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E eu te convido para que nós possamos fazer a oração do Pai Nosso nesse momento. Eu vou orar e você pode repetir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, Senhor. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Agora nós vamos participar nesse momento. Eu quero orar pelo culto dos dízimos e ofertas. E você que deseja fazer a sua colaboração, o seu dízimo e a sua oferta, nós temos os dados bancários que vai aparecer aqui na tela. E nesse momento eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, porque nós podemos cultuar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, Pai. Pai, eu oro por cada pessoa que esteja precisando de uma porta, Pai, de emprego, de trabalho, de provisão. Eu declaro hoje uma provisão sobrenatural sobre as casas e famílias que estão necessitados, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que, Senhor, o Senhor possa abrir uma porta incrível e sobrenatural sobre a vida das pessoas que estão desempregadas, Pai. Que o seu cuidado e o seu amor possa ser estabelecido e possa haver, em nome de Jesus, uma percepção de que o Senhor é um Pai de amor e que cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho alguns avisos aqui para passar e são os seguintes avisos. Nós voltamos já com os cultos infantis, com as crianças maiores de 3 anos. Faça a sua inscrição do seu filho através do WhatsApp da igreja, mas já voltou, tá? Nós estamos com a Menorá em Células, um novo tempo, e glória a Deus por isso. Nós temos percebido direcionamentos novos de Deus, e glória a Deus por isso. Amanhã, na verdade, primeiro eu venho pela ordem aqui, amanhã nós temos o tempo de oração. O tempo de oração vai acontecer amanhã, das 20 horas às 21h30, porque o horário está alterado, por causa do lockdown e todos os detalhes. É presencial, tá? Mas também é online, tá? Então nós vamos passar um tempo de oração. As inscrições, não precisa de inscrição, você pode vir direto, tá? Então nós vamos passar um tempo de oração das 20 horas às 21h30 e também vai estar acontecendo online. Então vamos participar desse momento. E no sábado nós teremos a nossa primeira noite audaz desse ano. Você que é jovem e adolescente, não perca isso, tem sido um tempo incrível. E vai ser sábado às 20 horas. Não precisa fazer inscrição pelo WhatsApp. Jovem, adolescente, venha. Vai ser um momento transformador, uma palavra direcionada para o seu coração. Noite audaz, da Juventude Audaz, nesse próximo sábado, dia 27, tá? Na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós temos todas as quinta-feiras o nosso culto online. Então não perca. Toda quinta-feira às 20 horas, marque pessoas. Quando você vê que subiu lá o post avisando sobre o culto online, esse culto de ensino da palavra de Deus, convide o máximo de pessoas. Você pode ser um proclamador do reino de Deus utilizando as suas ferramentas, conforme eu falei no começo, tá? E nós vamos orar agora por alguns motivos aqui. Então feche seus olhos, eu vou orar e nós vamos orar juntos como igreja. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por cada pedido, Senhor, da live que entrou agora. Você que tem um pedido de oração, pode deixar aí. Nós oramos por cada pedido da live, da urna, dos cultos, e nós declaramos, Senhor, uma invasão sobrenatural sobre cada situação, Pai. Pai, que o Senhor possa abençoar casas, famílias, Senhor, que o Senhor possa trazer libertação, transformação, que o Senhor possa vir com a sua mão poderosa, Pai,
trazendo sinais, Pai, sobre cada pedido, sobre cada situação, Pai. Pai, nós oramos por cada pessoa que estão doente, Pai, por doentes que estão nos hospitais, na UTI, pessoas que estão com Covid e demais doenças, Pai. Sua palavra diz que Jesus já levou toda a enfermidade na cruz do Calvário. Nós expulsamos todo o espírito de doença em nome de Jesus e declaramos cura 100%. Pai, em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor possa alcançar os hospitais, Senhor, e para que o reino de Deus possa invadir esses ambientes e que haja cura 100% em nome de Jesus, Pai. Pai, nós oramos por pessoas que estão agora, nesse momento, sofrendo de depressão, abatimento, pânico, ansiedade. Nós declaramos a paz que excede todo entendimento. Cristo Jesus, Ele é a paz que excede todo entendimento. Que você possa receber paz, tranquilidade, descansar em Deus em nome de Jesus. Nós oramos pelo nosso Brasil, Pai, pelo nosso país, Senhor, e nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus, Pai. Nós declaramos a bênção de Deus sobre o Brasil, o reino de Deus sobre o Brasil. Nós oramos pelo nosso presidente, governador, Pai. Nós oramos pelo TSJ, por todas as autoridades que o Senhor elegeu, que o Senhor permitiu que estivessem no poder, e nós declaramos justiça de Deus. Nós declaramos a mão do Senhor, Pai, trazendo justiça, salvação, libertação, Pai, sobre essas pessoas que estão, Senhor, nas autoridades do nosso país, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós oramos também em nome de Jesus, Senhor, para que a verdade prevaleça em nossa nação, Pai. Nós, como portadores e proclamadores da verdade, nós declaramos a verdade sobre o nosso país, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos este bairro abençoado, próspero, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. São Paulo, Pai, todos os bairros aqui ao redor, em nome de Jesus, nós abençoamos como igreja, como filhos amados de Deus, e declaramos o reino de Deus em nome de Jesus, Pai. Pai, nós oramos por libertação, Pai, pessoas que estão viciadas, Pai, até mesmo que estão na live, Senhor, com vícios, pecados repetitivos, situações desse estilo, Senhor, com vícios em cigarro, bebidas, álcool, drogas. Nós declaramos que seja liberto em nome de Jesus. Nós declaramos libertação em nome de Jesus, porque Jesus é a nossa libertação. Pai, nós oramos também, Senhor, pelos empresários, os autônomos, os funcionários, Senhor, que residem, Senhor, que são parte da nossa igreja local, mas também, Senhor, do nosso bairro. Pai, que o Senhor possa alcançar com sabedoria do alto, que o Senhor dê entendimento, estratégias. Espírito Santo, que o Senhor possa ensinar e que nós possamos estar abertos às suas estratégias, aos seus direcionamentos nesses dias, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por todas as menorás, Senhor, em todas as localidades, Senhor, e igrejas filhas, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, todas as igrejas do Senhor Jesus também, Pai. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, o reino de Deus, e que a igreja possa cumprir o seu papel na sociedade como a maior influência da sociedade, Pai. Pai, nós oramos para que nas nossas igrejas sejam levantados reformadores sociais para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, e glória a Deus. E nós vamos encerrar com louvor. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é ver reinar de novo em mim e reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim e reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Estamos encerrados em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham uma noite abençoada em nome de Jesus.